A obsessão da Hailey Bieber chegou em um novo nível, que pode ser ainda mais assustador do que sabemos. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiros, em mais uma atração do Gustavo Report. E esse é o quarto episódio que eu faço especificamente sobre o Justin Bieber. Então, o primeiro eu fiz sobre aquele documentário que explodiu para tudo quanto é lado, da investigação que um canal americano fez, um canal do YouTube, sobre o plano de 10 anos da Hailey Bieber para fisgar o Justin. Aí, o segundo episódio, ele é focado na linha do tempo da carreira do Justin Bieber, dos problemas dele. E o terceiro foi na investigação que o Hollywood Reporter realizou, traçando os problemas financeiros do Justin, incluindo mais de 20 milhões de dólares em dívidas. Se você quiser conferir esses episódios anteriores, você pode clicar aqui na playlist Saga Justin Bieber, que está fixado no primeiro comentário. E esse episódio, ele dá continuidade na investigação que aquele canal fez, que eu trouxe no episódio 1, do novo objeto de obsessão da Hailey, que aparentemente é a Sabrina Carpenter. Eu tenho comentários para fazer sobre isso no final, as imagens são assim chocantes, e se prepara, e nós vamos iniciar esse episódio agora. Durante anos, todos os movimentos da Hailey Bieber pareciam ecoar a ex-namorada de seu marido, Selena Gomez. Desde suas escolhas de moda até suas posses, os fãs não conseguiam deixar de traçar paralelos que pareciam precisos demais para serem coincidência. Mas agora um novo capítulo dessa saga misteriosa está se desenrolando. Com os rumores de divórcio circulando em Hollywood e a atenção de Justin aparentemente se voltando para alguém novo, Hailey parece estar recorrendo a táticas familiares para mantê-lo interessado. No entanto, assim como Justin, parece que ela está finalmente deixando Selena de lado e voltando seu foco para Sabrina Carpenter. Após o retorno do Justin Bieber ao Instagram, ele imediatamente começou a seguir a estrela pop em ascensão, Sabrina Carpenter, e normalmente isso não seria digno de notícia. Mas, com os rumores de divórcio que rondam o relacionamento dele e da Hailey, algumas pessoas interpretaram a mudança de olhar do Justin como evidência de que ele estava sendo indiferente sobre sua atual relação. Por exemplo, embora Justin não tenha postado nada relacionado ao aniversário da Hailey, ele foi visto curtindo várias fotos de Sabrina no Instagram. E depois que os fãs começaram a prestar mais atenção nos perfis da Hailey e Sabrina, parecia que os velhos hábitos da Hailey estavam ressurgindo. Pois é, durante anos a Hailey se esforçou ao máximo para se moldar à ex-namorada do Justin, a Selena Gomez, usando as mesmas roupas, dizendo as mesmas coisas e até mesmo fazendo as mesmas tatuagens nos mesmos locais. No entanto, com Justin encontrando uma nova musa, a Hailey encontrou um novo modelo. Pois é, parece que a era do Dressing Like Selena acabou e os dias do Dressing Like Sabrina acabaram de começar. O primeiro exemplo desse espelhamento aconteceu menos de 4 horas depois que o Justin seguiu a Sabrina no Instagram, quando a Hailey postou uma história de si mesma usando um filtro que deixou seus olhos da mesma cor verde azulada que os da Sabrina. Mas isso não parou por aí. Assim como com Selena, a Hailey começou a postar fotos no Instagram usando as mesmas roupas e fazendo as mesmas poses, às vezes em apenas 24 horas após a Sabrina. Ela até começou a ficar de olho em Sabrina publicamente, seguindo-a e o Justin no Coachella, para garantir que nada acontecesse entre eles, como costumava fazer com Selena. Ela até participou da turnê Short and Sweet, com a Kendall Jenner, alguém que infamemente desempenhou um papel importante no relacionamento da Hailey e Justin, supostamente fazendo de tudo para tirar a Selena de cena, para que a Hailey pudesse ter o Justin só para ela. Depois que os exemplos de cópia da Hailey se tornaram virais pela primeira vez, era de se supor que ela fosse pisar no freio, pelo menos até a poeira baixar. No entanto, parece que ela não consegue se conter, pois cada vez mais exemplos de seu espelhamento vêm à tona, deixando até mesmo os paparazzis confusos sobre qual celebridade ela é, pois todo o seu estilo é moldado por quem ela quer que ela se sinta ameaçada naquele mês. Mas por que a Hailey continua a imitar outras mulheres? E por que alguns fãs a acusam de contratar um sósia do Justin Bieber para atuar como seu dublê durante os passeios de papai e mamãe? Há anos, os fãs discutem se o Justin realmente gosta da Hailey, e alguns sugerem que a Hailey quase o prendeu em uma armadilha. Afinal de contas, ela passou anos executando o que parece ser um plano cuidadosamente elaborado para se tornar sua esposa. E do lado de fora, parece que a Hailey está mais envolvida com ele do que com ela, e vamos examinar algumas das evidências.
Apesar de não ter postado ou comentado nada no aniversário da Hailey, Justin certamente não se esqueceu do Madison Beer, pois foi flagrado desejando a ela um feliz aniversário na seção de comentários. O Justin também não fez nenhuma menção a Hailey no Dia dos Namorados, decidindo, em vez disso, postar uma foto sua com Flavor Flav. E ele também foi flagrado curtindo uma foto da Rihanna usando lingerie, enquanto a Hailey ainda estava grávida do filho dele. O que é bizarro no relacionamento deles é que quando ele está postando sobre a Hailey, é um meme tirando sarro dos dentes dela, o que leva algumas pessoas a se perguntarem se há algum ressentimento nos bastidores. Outro exemplo desse possível ressentimento vem de uma história no Instagram, rapidamente excluída por Hailey, em que o Justin aparentemente grita com ela depois que ela o venceu em um jogo de basquete. Minha pontuação! A pontuação do marido! Querida, eu não estava tentando! No entanto, talvez o momento mais revelador do relacionamento deles seja um clipe viral do Justin fugindo da Hailey antes de pularem no skate, deixando a Hailey correndo e caindo atrás dele. E é aqui que nós vamos fundo e levamos tudo com um grão de sal. Mas devido aos problemas especulados no casamento e a aversão do Justin às câmeras, alguns fãs alegam que a Hailey começou a contratar um sósia do Justin Bieber para que ele possa ser fotografado pelos paparazzis com o Justin. E a teoria começou a se espalhar depois que a Hailey foi capa da revista W e participou de uma longa entrevista sobre sua gravidez. E essa entrevista foi acompanhada de uma sessão de fotos de maternidade do qual o Justin está misteriosamente ausente. No entanto, há um homem ao lado da Hailey nessas fotos que se parece muito com o Justin, só que sem as tatuagens. E aí essa sessão de fotos com um bizarro substituto do Justin foi o que fez com que os fãs ficassem de olho nas futuras aparições do Justin com ela, mantendo-a sob o microscópio para tentar encontrar evidências de que a Hailey esteja usando uma sósia do Justin Bieber para manter as aparências. O santo graal para esses fãs que alegam que a Hailey usou um dublê de corpo no passado vem de um encontro de paparazzis com o Black Grid, onde a Hailey e o Justin podem ser vistos saindo de uma churrascaria em Nova York. Antes de mais nada, esse encontro vem do Backgrid, e embora isso seja bastante comum, o Backgrid é um serviço de paparazzi por encomenda. Ou seja, se a Hailey quisesse ser fotografada com o Justin, essa era uma maneira fácil de garantir que os fotógrafos estariam no lugar certo e na hora certa. Em segundo lugar, um dos paparazzi no vídeo pôde ser ouvido dizendo, fora da câmera, que o verdadeiro Justin não quer aceitar. Portanto, daremos a você o outro Justin. Você consegue ouvir isso na gravação. Aí os fãs especulam que outro Justin poderia ser o imitador profissional do Justin Bieber, né, o Dylan Disclose, porque o Dylan dedicou sua vida a se parecer com o Justin, fazendo grandes esforços, como tatuar os mesmos desenhos nos mesmos locais, para manter a ilusão. Ele canta, dança e faz poses como Justin, chegando a fazer carreira, realizando shows de tributo ao cantor, que são populares o suficiente para que ele faça turnê pela Europa. E embora seja convincente, ele não é perfeito. Se você se concentrar na tatuagem do pescoço e da orelha do Justin, o Justin tem asas que saem da parte de trás do pescoço e se estendem para cima em direção à letra P de Patience, tatuada sob sua orelha. O Dylan tem as mesmas tatuagens, só que suas asas não são tão grandes e não se estendem tão perto da letra P. A tatuagem Patience em Dylan também começa mais acima atrás da orelha do que a do Justin. E é difícil levar essa acusação a sério, pois a qualidade do vídeo em questão é muito baixa. Só que ainda assim, vale a pena mencionar que o Dylan postou capturas de tela de mensagens diretas que recebeu do Justin, e a própria Hailey deixou comentários em vídeos dele lá naquela rede vizinha da conta do Dylan. E parece que nem mesmo as marcas estão a salvo de comparação envolvendo a Hailey. Por exemplo, a marca Rode da Hailey foi alvo de críticas depois que os fãs começaram a ligar os pontos entre ela e a popular marca Summer Freedom. Assim como aconteceu com a Selena e suas roupas, se você estiver seguindo as tendências, inevitavelmente haverá sobreposição. No entanto, há vários exemplos da Rode ter feito coisas que a Summer já havia feito, desde as poses, as cores e as embalagens, até mesmo a ideia de enviar donuts junto com os kits de imprensa. Tudo foi feito antes pela Summer Fridays. E aí seria mais fácil culpar a equipe de marketing da Rode por isso. No entanto, de acordo com uma entrevista, a Hailey afirmou especificamente: meu papel na marca continua sendo de diretora de criação. Portanto, a embalagem, a estética e toda a marca são os aspectos nos quais me concentro. Ainda sobre a Rode, vale mencionar que o Better Business Bureau recentemente entrou no jogo e deu uma classificação à empresa
o Better Business Bureau, BBB, usa um sistema de pontos para classificar as empresas com base em uma série de aspectos, desde a violação de marcas registradas até a satisfação do cliente. Os pontos são, então, computados e uma nota por letra é atribuída à empresa. De acordo com o The Sun, a empresa de beleza da Hailey, a Rhode, supostamente recebeu uma classificação F, a mais baixa possível, equivalente a 59 pontos ou menos. A alegação é que a baixa nota se deve a reclamações de clientes que relataram que o brilho labial da marca, seu principal produto, tem cheiro de mofo. Uma pessoa chegou a dizer assim, tem cheiro de roupa suja. Segundo o The Sun, clientes que receberam um produto com cheiro de mofo tentaram contato com a Rhode sem sucesso, e uma pessoa disse assim, mandei um e-mail novamente, pois todos os meus brilhos labiais estavam com cheiro de mofo. Eles não me responderam. Enviei mais de 10 e-mails e depois fui para o Instagram e eles me responderam 2 vezes, pedindo que eu enviasse fotos. Quando eu respondi, não retornaram mais. Já se passou quase um mês. Gastei mais de $230. E reclamações sobre produtos defeituosos ou não recebidos são abundantes nas avaliações da marca. Algumas pessoas até sabiam dos problemas relatados, mas decidiram arriscar, mesmo assim, apenas para serem ignoradas pelo suporte ao cliente depois. Um cliente afirmou que teve o reembolso recusado com a alegação de que não era possível emitir reembolso ou substituição. E aí, após 30 dias da entrega, no entanto, a Rhode levou 2 meses para responder à reclamação. Ironicamente, a versão falsificada do produto tem avaliações com ótimos elogios ao aroma. Esse documentário não é tão impactante como o outro. Só que também, aquele documentário é baseado em uma pesquisa de 10 anos. Não durou 10 anos a pesquisa, mas o material, mais a matéria-prima, o material, traçando toda a linha do tempo da Hailey, é de 10 anos. Então, logicamente, dá para ser um documentário bem mais embasado. Esse segundo, por ser muito recente e cobrir uma época muito, muito recente, ele é substancialmente inferior, só que ainda é relevante, porque isso significa, assim, já é indescritível que ela está copiando a moça. Não sei se em tempo integral, mas ela copia, é descarado. E isso só indica que ela realmente tem uma obsessão muito, muito distorcida. É algo assim desviante em um grau, francamente, eu acho até preocupante, de verdade. Já pensou se isso termina em uma grande tragédia depois, se ela tira a vida do Justin Bieber, se eles estiverem na mesma casa? Aquele vídeo em que ele corre, ela cai e ela sai correndo atrás dele, eu senti uma vergonha, sabe, um constrangimento. Só que uma coisa me chamou a atenção é que o primeiro documentário, ele não tinha passado a impressão para mim de que o casamento desses dois de fato estavam em crise. Só que tem uma coisa que esse documentário me levou, que o outro não tinha provocado. O primeiro documentário não te deixa com a impressão de que, de alguma maneira, o casamento deles está desmoronando ou que tem algo errado. É mais focado na obsessão e como ela conseguiu completar a missão dessa obsessão. Esse segundo, como ele traz essas pontuações que não são teorias da conspiração, tá? É lúcido. É claro que pode ter uma interpretação diferente do que todo mundo tem? Pode, com certeza. Porém, que é estranho isso é inegável. E esse documentário, ele consegue trazer essa margem de que o casamento desses dois não está bem. Isso é algo que, fora aquelas manchetes escandalosas das últimas semanas, eu não tinha realmente levado muito a sério. E agora eu passei a ver que pode ser como alguém... Tem uma pessoa que comentou, até no comentário, que o casamento deles era por contrato, cabala, não sei o quê. A pessoa até falou que eu não entendia disso, eu realmente não entendo de cabala, então eu não posso fazer uma afirmação de que tem a ver com cabala. Que eles podem estar juntos por conveniência, vai saber, tudo é possível. Só que me chamou a atenção que eu vi alguns comentários de pessoas que disseram que não viam nada de errado no comportamento da Hailey, que ela lutou pelo cara dela e que ela conseguiu. Naquele episódio, eu acho que eu não consegui elucidar o porquê que eu achei a perseguição dela de alguma forma desconfigurada. Eu comentei muito sobre os plágios dela em relação a Selena, né, como ela estava copiando a Selena descaradamente, isso aí já é muito palpável, e configura uma perspectiva mais significativa de como a Hailey vive sob uma ótica que ela precisa pegar externamente para sentir algo internamente e então representar de volta externamente. Só que a parte em si da obsessão, eu não falei tanto, né? O fato de que ela realmente foi atrás do Justin até
as últimas instâncias. E eu não falei porque eu não consegui encontrar as palavras que eu queria dizer, porque na verdade eu não sabia muito o que dizer sobre, porque em contrapartida, o que ela fez não é crime. Embora alguém comentou aqui, um comentário que eu achei interessante, que se fosse o contrário, se a Hailey fosse a popstar e o Justin o perseguidor, ele já estaria preso. Eu realmente acho que seria matéria do Fantástico. Consigo imaginar teses de doutorado de 5ª categoria sobre o assunto. Então, realmente, há um duplo padrão aqui. E o que eu achei muito difícil de elaborar sobre aquele ponto é porque era difícil enxergar algo que moralmente você, além assim, do que ela estava copiando a Selena, que aí você fala, não, isso aí tá errado, mas vamos dizer, todos os arranjos mais orgânicos que ela fez, né, durante muito tempo, para fisgar esse rapaz, porque ela forçou a barra, fez amizade com as Kardashians, por aí vai, você não consegue olhar para aquilo e dizer, olha, é moralmente errado. Só que também, ao mesmo tempo, não dá para olhar para aquilo e dizer, sabe, isso é certo, porque não parecia certo. E eu parei para analisar várias histórias que eu já ouvi, porque eu já assisti muitas palestras assim. Hoje eu não assisto tantas, porque eu faço muitos cursos, então eu tenho que assistir as aulas. Mas antigamente, meu Deus do céu, como eu assistia palestras no YouTube. Gente, eu assisti palestras de tudo quanto vocês podem imaginar. Até de máquina de radiofrequência, uma vez eu assisti todas as palestras do canal lá de produtos de estética, vários anos atrás. E eu sei que existem histórias, por exemplo, de que nem sempre as duas pessoas se interessam ao mesmo tempo. Às vezes uma se interessa e a outra não. Lembro de um documentário do ID, um true crime, assim, a mulher sobrevive, e até ela contou que o marido dela, né, eles aparecem os dois juntos no documentário, ele que insistiu mais, ela não queria ele tal no começo. E eu realmente acredito nessas possibilidades, de que às vezes uma pessoa acaba despertando na outra a paixão, e você tem filmes românticos sobre isso, né? Alguns dão uma exagerada, né? Na forma como essa conquista ocorre, que às vezes a pessoa vai se apaixonar lá no final do filme, assim, ela finalmente reconhece o cara, ou então reconhece a moça, né? Aqueles filmes de romance mais antigos, hoje eu não sei como é que tá, ainda fazem filme de romance. Eu realmente entendo, e eu acho que eu até escreveria, se fosse para escrever um romance desse gênero, de que uma pessoa precisa conquistar a outra para que algo aconteça. Eu consigo dizer aqui claramente que não acredito que todos os romances são instantâneos, sabe? Os dois se olham pela primeira vez, se apaixonam no mesmo momento. Às vezes isso não vai acontecer. Só que eu ouvi uma outra história. Hoje é sábado. Eu gravo esse vídeo no sábado, na sexta-feira, ontem. Eu vi uma outra história ontem que me fez pensar e conseguiu trazer a base do meu raciocínio do que é realmente certo e errado em situações como essa. Eu não acho que o que a Hailey fez com o Justin Bieber pode ser comparado a esses exemplos que eu dei agora de conquista, porque a conquista não pode gerar sofrimento, não pode fazer isso que ela fez, porque, gente, não é inegável que essa moça sofreu. Ela sofreu. E eu não tô falando que alguém tem culpa aqui. Não acho que Justin, que Selena, nenhum deles tem culpa. Sabe? Se fosse para olhar, ela era a própria culpada do seu próprio sofrimento. Só que tá olhando no sofrimento, até mesmo as pessoas que fazem mal a si mesmas sofrem. E se você olhar para esse contexto, não tem como acreditar que essa moça passou 10 anos perseguindo o rapaz e ela não sofreu quando ela via o Justin quase casando com a Selena, se envolvendo com outras pessoas. Eu duvido que ela foi dormir sem derramar algumas lágrimas. E eu não acredito nisso. Não acredito que você precisa sofrer. Não acho que a pessoa que vai ser o amor da sua vida vai te fazer sofrer nesse parâmetro da história, ou seja, que na verdade nem existe história, onde você quer a pessoa, mas ela não te quer. Em um nível amplo, em uma linha do tempo que não termina. Eu realmente não acredito nisso. E por isso eu consigo dizer hoje aqui nesse vídeo que o que ela fez não foi orgânico. As coisas não acontecem dessa maneira. Não é a mesma coisa de uma situação em que você está interessado numa pessoa e você fica sabendo que a pessoa vai num churrasco e você fica sabendo que a pessoa vai estar num tal churrasco e então você vai para esse churrasco também. A partir do momento que a pessoa começa a namorar
outra pessoa vai para São Paulo e você decide ir atrás dela para continuar criando circunstâncias, aí é hora de acordar para a realidade, porque foi isso que ela fez. Gente, ela perseguiu o cara enquanto ele estava com outra pessoa. Parando para pensar agora, as pessoas que acharam que ela lutou por ele perderam a noção. Imagina agora se você está namorando uma pessoa, vocês estão quase noivando, e aí tem alguém lutando pelo seu amor, pelo seu namorado ou sua namorada. Você ia defender uma coisa dessa? Ela perseguiu o rapaz enquanto ele estava comprometido. Ah, mas ele traiu a Selena Gomez. Não interessa. Então, porque ele traiu, abre margem para ela dar de cima dele? Um erro não justifica outro erro e não faz com que um outro erro seja mais aceitável. Na sexta-feira, eu acabei esbarrando em uma história de uma pessoa que eu conheço há muitos anos, eu nunca gostei dessa pessoa, e eu parei para pensar numa coisa. Essa pessoa teve um casamento de, eu acho que um pouco menos que 20 anos, só que sempre foi público, que essa pessoa, ela, lutou muito, persistiu muito para conseguir casar com esse cara. E ao longo dos anos, essa história sempre foi contada, né, com esse ar de romance, diário de uma paixão. Porque ele dizia para ela, olha, eu não quero nada com você, você não é o perfil que me agrada, tá? E não tem nada de errado com isso. Ele dizia que ele tinha um outro perfil de mulher, ó, segura essa informação. E a família dela a desaconselhou, a melhor amiga dela desaconselhou, pessoas importantes, figuras de autoridade disseram, menina, desiste disso. E ela persistiu e então conseguiu casar. Até onde se sabe, mais ou menos, o relacionamento sempre foi estável, tiveram filhos, mas olha só o que acontece. Essa pessoa, ela traiu ele e ainda engravidou do amante. Ele não terminou o casamento imediatamente, chegou a ficar com ela ainda por um tempo, durante a gravidez, só que assim, as informações elas não são lúcidas, porque a pessoa mal admite que traiu. Tipo, admite entre aspas, sabe? Enfim, resumindo, acabaram se separando, divorciando, e agora ele está casado com outra pessoa. Espero, olha, torço para que o casamento dê super certo. Só que o que me chamou a atenção é que ele está casado com uma mulher que difere totalmente do perfil físico dela. Totalmente. Cor de pele, cor de cabelo, tudo, tudo. Literalmente não o faz lembrar da ex. E isso me fez ligar para aquilo que ela falava muito, de como ele dizia, olha, você não é o meu perfil, não é a pessoa que eu desejo para minha vida. E o mais engraçado nesse tipo de história é que muito provavelmente, né, o que se esperaria de um contexto desse é que ele traiu, ele fez tudo errado, quando na verdade foi ela. E depois que eu parei para refletir nessa história, nesse caso, e parando para pensar um pouco, né, porque eu já sabia que eu ia gravar esse vídeo essa semana, eu acredito nesse momento, Gustavo, que existem coisas que não são necessariamente erradas, mas que especificamente não significa que são as coisas certas para você. Eu lembro que uma vez, isso foi mais fácil de enxergar na época, eu vi uma situação de duas pessoas que estavam juntas, duas pessoas que eram boas pessoas, mas que não davam certo. E eu lembro que eu disse, olha, fulano é boa pessoa, ela é boa pessoa, mas não significa que são melhor um para o outro. Em outras palavras, cada peça tem o seu devido lugar no mundo. Eu sei que eu comecei a sentir muita paz no meu coração depois que eu consegui chegar a esse processamento psicológico, porque ao longo dos anos eu ouvi algumas histórias, tipo a da Hailey, não exatamente de perseguição, mas assim, eu vi uma há uns anos atrás, eu vi essa história em 2018, eu lembro assim que no final todo mundo aplaudiu, nossa, que história maravilhosa, mas a história tinha tanto sofrimento, eu lembro que aquilo ali nunca digeriu, eu nunca digeri aquilo, nunca me pareceu ser completamente certo, porque gente, a mulher, ela, meu Deus do céu, resumindo, o cara foi obrigado a casar com ela, não teve golpe da barriga, nada disso, mas ele casou contra a vontade mesmo. E aí diz ela que depois do casamento eles se apaixonaram e tal, só que se você ouvir tudo que ela conta do antes,
E nem é porque ele fez coisas erradas, é porque ele realmente tinha interesse em outra pessoa e tal. Você fica assim de queixo caído. Eu cheguei a atender algumas pessoas que estavam em um casamento, sabe, vários casos que eu meio que não tinha uma resposta, fizeram sentido, porque eu consigo lembrar das pessoas dizendo, não, é que a pessoa me conquistou, chegou com as compras lá em casa, eu não queria nada, mas aí a pessoa fez tanto que eu me rendi. E eu nesse momento acredito que quando você quer conquistar alguém, alguns vão ter que dar uns passos a mais, outros menos, mas eu acho que tem limites. Se essa conquista extrapola os limites do que é natural, orgânico, do que é digno, tá? E quando eu falo de digno é para a pessoa que está tentando conquistar alguém, então dê as costas e vá embora porque não é para você. Não estou dizendo que não tem que lutar. Às vezes algumas pessoas vão lutar, mas é o tamanho da luta. Se for uma luta como a da Hailey, então não é uma luta que vale a pena. Ai, mas o amor é sacrifício. Sim, quando duas pessoas se amam. Nesse caso aqui, é uma obcecada pela outra. Quando eu falo de contexto romântico, para que possa haver sacrifício, duas pessoas precisam estar envolvidas mutuamente. Então não adianta falar, eu fiz sacrifício por fulano. Como se ele nem tinha interesse em você? De fato, eu fico muito feliz, porque nunca imaginei que uma história como essa, com dois personagens como esses, aos quais eu não tinha nenhuma ligação afetiva, Hailey Bieber, Justin Bieber, me trouxeram um aprendizado excepcional, monumental, de uma pergunta que eu não sabia formular, mas eu queria respostas. E hoje eu sinto que a encontrei. E eu acho, do fundo do meu coração, que esse relacionamento do Justin Bieber e da Hailey Bieber está fadado ao fracasso. Eles podem nunca se divorciar, nunca se separar, mas eu também acredito que eles nunca serão felizes juntos. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!